Olá, 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 olá. Olá, boa tarde. Ó, vejo apenas o amigo Hector por aí. Acho que o pessoal não está muito afim de matemática hoje. E aí, meu querido, como é que estamos nessa Bom, tudo bom? tudo tranquilo? Que Tudo beleza. certinho. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, que daí eu consigo escutar melhor. Deixa eu aumentar aqui, onde que é? Não é aqui? Aí lá, um pouquinho mais de volume. Deus do livre, agora ficou perfeito. Mas, querido, primeiramente uma boa tarde, né, espero que esteja tudo belo nessa nossa tarde de segunda-feira, eu tô com segunda-feira na cabeça, nessa nossa tarde de quinta-feira, eu tô meio perdido nesses dias, né, eu tô meio mais por casa, então eu acabo ficando meio perdido, né. Mas meus queridos, eu vou falar meus queridos, porque depois alguém vai ver no YouTube isso aqui, né. Mas espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo ok, na medida do possível tá tudo certo. E o nosso assunto hoje, né, é um assunto que eu acredito que tu deva ter recebido o material ali que a nossa querida Michelle fez, né, eu fiz, mas ela repassou, né. E fala sobre a análise combinatória e sobre a probabilidade, né. E agora sim. A análise combinatória e a probabilidade, são assuntos que eles têm uma ligação muito forte, né, porque a análise combinatória é uma parte da matemática, que mexe ali com a quantidade de maneiras diferentes que uma coisa pode acontecer, e a probabilidade quer saber a chance de algo acontecer. Então elas estão muito juntas, né. Muitos exercícios de probabilidade podem ser feitos por análise combinatória. Eu prefiro fazer por probabilidade, então eu mostro para os alunos, hã, pensar em probabilidade, não em análise combinatória, né. Mas mas a grande questão aqui é que são assuntos que a URGS gosta, mas não de maneira igual, né. Se tu for olhar na lista que eu mandei, se tu for olhar nos últimos 10 anos, probabilidade cai mais do que análise combinatória, né. Normalmente a prova tem uma questão de probabilidade, assim, tem um ano ou outro que eles acabam não botando por algum motivo, enfim. Quando eram 25 questões, ali por 2015, 2014, naquela época, teve algumas provas que terem 2 questões de probabilidade, né, então é um assunto que eles acabam gostando, mas a parte de análise combinatória não é muito, digamos assim, utilizada, tá. Não é uma matéria que eles, assim, têm uma admiração, sabe. Não é uma coisa que ele vai dizer assim: "Nossa, análise combinatória? Deus o livre, cai um monte", tá. Então, é óbvio que a gente tem que olhar, é óbvio que a gente tem que ver como é que funciona, né, mas no geral, é uma matéria que eles não são muito fãs, tá. Então, eu vou mostrar aqui os conceitos gerais, tá, eu vou relembrar os conceitos básicos que a gente tem que saber, e a gente vai fazer uma bateria de exercícios. Amigo Hector, eu não sei se vai entrar mais gente, se vai entrar um, se vai entrar 10, se vai entrar 20, mas se ficar só eu e tu, é óbvio, óbvio que tu tem uma oportunidade de ouro aí para tirar todas as tuas dúvidas, né. Então, assim, não se acanhe em perguntar, enfim, hã, né, dizer: "Bah, não entendi isso aqui", ou "Bah, senhor, quem sabe tu faz essa", ou "Me explica de novo essa parte aqui", né. E óbvio que se entrar mais gente também, né, não precisa se acanhar, tá. Deixa eu beleza. Onde é que eu tenho que clicar aqui? Aqui. Aqui, deixa eu botar então o meu quadro, certo? Deixa eu passar nós aqui para cima, botar nós um pouquinho maior, deixa eu fazer um pouquinho para isso, deixa eu fazer ele grande aqui. Não sei por que que ele ficou pequeno. Agora sim, Deus o livre. Perfeito, tá. Então a gente foi ali para cima, o chat também vou deixar ali em cima, caso tu queira mandar alguma coisa, tá? É só clicar, fica à vontade ali. Eu vou então colocar o print da nossa página do livro. A página do livro é a página 66, né. E lá a gente tem eu não vou botar a página inteira, vou botar só um pedaço da página, tá. E lá a gente tem isso aqui escrito, lá na página 66. Ó,
assim, né? Então, a análise combinatória, ela tem um padrão, digamos assim, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, vocês sabem, é que quando a gente fala de análise combinatória, a gente fala muito mais em saber os itens básicos do que ter, digamos assim, uma receitinha de resolver, né? Diferente de probabilidade, por exemplo. Probabilidade, tirando algumas exceções, porque todas as matérias têm exceções, né? Tirando algumas exceções, os exercícios de probabilidade, ele tem uma receita para tu seguir. Tu vai ler ele e vai pensar assim, acontece tal coisa, então eu faço de tal jeito. A análise combinatória não tem muito isso. Tem alguns exercícios que eles são muito práticos, né? Se tu vê um exercício assim, eu tenho 5 pessoas numa sala e eu vou escolher 2, né? Esse é um exercício de nível bem fácil, né? Tu só segue o protocolo, digamos assim. Agora, quando a gente tem um exercício que vai exigir mais da gente, que vai falar mais pra gente, acaba tendo uma situação em que tu não é só sair fazendo, tá? Não é só assim, eu vou pegar e vou colocar na fórmula e deu. Tem muito mais uma questão de interpretação, tem muito mais, às vezes, tu lê um exercício e pensar assim, tá, isso parece que é uma combinação, mas tem um arranjo misturado ou algo assim. Então é importante que na análise combinatória tu perceba que não é só saber o jeito. A gente tem que ler a questão e interpretar, tá? Então, basicamente, a análise combinatória, ela vai se basear em 4 conceitos, tá? São os 4 conceitos principais, digamos assim, tá? Esses conceitos vão ser os seguintes: a gente vai ter o arranjo, a gente vai ter a combinação, a gente vai ter a permutação e a gente também vai ter o que a gente chama de PFC, tá? Que não tá aqui nesse quadro aqui que vocês têm da apostila, tá? Ele não tá escrito, mas é uma situação que também aparece, tá? O PFC, gente, ele aparece toda vez que tu for fazer uma atividade, toda vez que tu for fazer um exercício, peraí que meu caneta. Que tu for fazer uma atividade, que tu for fazer um exercício, e tu tem uma escolha só, tu tem uma situação para fazer, né. Então, quando tu tiver uma situação que tu tá fazendo exercício e tu tem que escolher só uma coisa, a gente chama isso de PFC, certo? Então, por exemplo, assim, eu fui sair de casa hoje e eu fui usar uma camiseta e uma calça. Eu tinha tantas camisetas disponíveis, eu tinha tantas calças disponíveis. Por que que isso é um PFC? Porque tu vai dizer o seguinte, quando eu for pensar nas camisetas, por exemplo, eu vou pensar assim, eu tenho disponíveis 8 camisetas, então eu vou dizer que N é 8, né, eu tenho N camisetas disponíveis. Aqui no livro, por algum motivo, eles usaram a letra M. Não me perguntem por quê, o normal é chamar de N, tá? Eles botaram M, não sei por quê. E eu vou te dizer que eu só vou escolher uma camiseta. Então observe, eu tenho 8 opções, eu tenho 8 camisetas para escolher e eu vou escolher uma só. Então é importante que tu perceba que se tu tem uma escolha para fazer num grupo, tá? Tu tem um grupo, e desse grupo tu vai escolher uma coisa só, a gente diz que o P é igual a 1 e a gente chama de PFC. E esse é o exercício mais fácil, porque a resposta é simplesmente 8. O número de camisetas que tu tem. Se tu abrir um armário, tu tem 8 camisetas e alguém te perguntar de quantas maneiras tu pode escolher uma camiseta? É 8. Um exercício de PFC só vai ser um pouquinho mais difícil, ele só vai ter uma dificuldadezinha a mais quando o exercício de PFC ele tiver mais do que um passo. Então vai ter um exercício assim, tu vai ter que escolher uma camiseta, tu tem 8 opções, uma calça, tu tem 6 opções e um sapato que tu tem 3 opções. Nesse caso, cada uma das contas é um PFC. Tu vai ter uma conta para camiseta, uma conta para calça e outra conta para o sapato. E cada uma delas, o P vale 1, e aí no final tu vai multiplicar as tuas respostas. Uma coisa que muita gente tem dificuldade, gente, eu quero comentar com vocês, é perceber que na análise combinatória, cada coisa da conta é uma conta diferente. Então, se tu tem que escolher uma camiseta, uma calça e um sapato, é uma conta para calça, uma conta para o sapato, uma conta para camiseta. Se tu tem um exercício assim, em uma sala tem tantos homens, tem tantas mulheres, eu vou escolher 2 homens, vou escolher 3 mulheres.
É uma conta para o homem, outra conta para a mulher. Toda vez que tu tiver que separar grupos e escolher nesses grupos separadamente, cada grupo vai ter uma conta. Então, é importante que a gente tenha esse raciocínio. Ok, tem mais de uma coisa acontecendo, então tem mais de uma conta para eu resolver. Aí depois eles colocam aqui, ó, arranjo simples, tá vendo? E eles escrevem, se alterar a ordem, altera o grupamento. É a velha história de que a ordem importa, né? No arranjo, a ordem das coisas faz diferença. Então, quando for um arranjo, vai ser sempre uma coisa em que, se eu escolher primeiro tal letra, por exemplo, ou se eu escolher primeiro tal coisa, eu não posso escolher ela de novo, ou muda a minha situação, e assim vai. Um exemplo clássico e claro é quando eu vou escrever uma palavra, por exemplo. Se eu escrever a palavra claro, já que eu falei, né? Claro, a ordem das letras faz diferença. Se eu escrever L, C, A, R, O, já é outra palavra, né? Mesmo que eu use as mesmas letras. Então, quando a gente tiver uma situação dessa, em que a ordem das coisas faz diferença, a gente chama de arranjo. E eu sei que eles colocaram uma fórmula ali. Tu pode decorar se tu quiser, fica à vontade. Eu não faço arranjo assim. Quando é um exercício de arranjo, eu penso, quem que é o meu N? Quantas coisas eu tenho disponíveis na minha conta? Beleza. Quem que é o meu P? Quantas dessas coisas eu vou usar? E eu coloco a letra A de arranjo e boto espacinhos para mostrar cada uma das opções. Quantas opções eu tenho para a primeira, quantas opções eu tenho para a segunda, quantas opções eu tenho para a terceira, e assim vai. Então, numa atividade que fale assim, por exemplo, eu quero pegar os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E eu quero formar números de 3 dígitos diferentes, tá? 3 dígitos diferentes. Não consigo mais escrever. Diferentes, né? Como é que tu vai fazer isso aqui? Isso é um arranjo. Por quê? Porque se eu escrever 123, 321, são coisas diferentes, certo? Então, a gente tem uma diferença ali na ordem. Aí tu vai dizer, tá, beleza, é um arranjo, certo? Botei a letra A de arranjo, eu faço o que agora? Bom, eu tenho 6 números disponíveis, eu vou dizer que o meu N é 6, e eu quero formar números de 3 dígitos, eu vou dizer que o P é 3. N é sempre o que eu tenho disponível, P é sempre o quanto que eu vou usar. E aí eu vou colocar 1, 2, 3 espaços. Esses 3 espaços representam o P igual a 3. Eu vou usar 3 coisas. Lembra que no PFC tu só usava uma coisa do grupo? Agora eu vou usar 3. E aí eu vou pensar, quantas opções eu tenho para o primeiro número? Bom, eu posso usar qualquer um deles, eu tenho 6 opções. Vezes, quantas opções eu tenho para o segundo? Eu não posso usar qualquer um deles agora, porque os dígitos têm que ser diferentes. Então, 5. E vezes, quantas opções eu tenho para o próximo? Eu não posso usar todos, visto que os números têm que ser diferentes. Então, eu tenho que usar 4, porque eu já usei um aqui e já usei um aqui. Aí faço 6 vezes 5 vezes 4 e vai dar a minha resposta. Então, pode decorar essa fórmula? Pode. Teria dado certo essa fórmula nesse exercício? Sim. O meu problema com essa fórmula aqui, com essa conta, é que na mais da metade dos exercícios de arranjo, a fórmula não funciona. Se, por exemplo, aqui falasse com repetição, né, falasse assim, eu tenho dígitos que se repetem, já não daria. Ou se eu falasse, por exemplo, eu tenho uma situação em que eu não posso começar com com o número 5, por exemplo. Já não daria pela fórmula. Então é mais prático a gente resolver assim. Depois a gente tem a permutação simples. E, gente, uma coisa que é importante e às vezes a gente não percebe, ou acaba não... O professor não fala às vezes por algum motivo, ou às vezes a gente acaba não pegando, é que a permutação e o arranjo são a mesma coisa. A mesma coisa. A permutação, gente, seria do mesmo jeito. Então, se tu fizer uma permutação utilizando essa manha do arranjo, vai dar certo, porque elas são a mesma coisa. Só que a diferença da permutação para um arranjo é que na permutação, além da ordem importar, tu vai usar sempre todos os números, certo? Então, por exemplo, aqui seria o seguinte, ó, quantos números de 6 dígitos diferentes eu consigo formar? Né? Essa seria a questão. Eu tenho 6 dígitos para usar e eu vou usar todos os 6.
E por que que a gente não faz arranjo? Por que que eu tô dizendo assim, tá, então se é a mesma coisa, por que que a gente aprende permutação? Porque como tu vai usar todos, é muito mais prático, mais fácil de perceber que é só fazer n fatorial. É só fazer, nesse caso, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, a permutação, ela é um arranjo, tá? Não é uma coisa nova. Ela ainda, a ordem importa, a diferença é que tu tem que usar todos os teus itens, né? Tu vai usar todos eles na hora de fazer. E, por causa disso, existem algumas situações da permutação, algumas manhas, porque ele é digamos assim, ele tem uma maneira de aparecer mais complicada. Ele pode, às vezes, aparecer com uma repetição, ele pode, às vezes, aparecer com uma restrição, com termos que fiquem juntos. Então, a permutação é importante que a gente tenha ela ali, para que a gente beleza, é N fatorial? É, mas eu, às vezes, eu tenho que mexer e ajeitar algumas coisas. E por último, gente, não tá querendo andar aqui, espera aí. E por último, nós temos a combinação, né. E a combinação, gente, ali chamando de combinação simples, eles escreveram ali, né, se alterar a ordem, não altera o agrupamento. Nesse caso, gente, é o famoso a ordem não importa, né. E eu vou te dizer, para mim combinação são os exercícios mais fáceis, tá. Hã, mas permutação é uma formulazinha menor, ou, a gente tem uma situação e tal, tal, tal. Gente, combinação vai ser um exercício que ele simplesmente tu vai pegar a fórmula, entre aspas, e jogar. Na permutação, não, porque a permutação tu tem assim, ó, eu tenho que pegar um valor, daí eu tenho que multiplicar por aquilo ali, eu tenho uma restrição, sabe? Os exercícios acabam sendo mais complicados. Então, na minha humilde opinião, a combinação é a mais barbada. E a combinação, gente, além da ordem, não importar, né, a manha de fazer é mais tranquilo. Porque funciona assim, ó, vamos supor que tu tem um exercício que faz assim, eu tenho uma sala, eu tenho 6 pessoas, e eu quero formar um trio, certo? Eu quero saber o seguinte, quantos trios diferentes eu poderia formar? Como é que tu vai fazer isso aqui? Tu vai pensar assim, bom, tá, N é 6, eu tenho 6 pessoas na sala. P é 3, eu quero formar um trio. Mas como é que eu sei que é uma combinação? Gente, é só tu pensar. Se eu pegar um trio A, B e C, certo? São 3 pessoas, e fizer C, B e A, ainda vai ser o mesmo trio? Sim. E, gente, eu eu sei que a análise combinatória é difícil, tá? Porque, cara, é complicado até de explicar às vezes, né? E então pegar a mãe e pegar esses detalhezinhos não é uma coisa fácil. Então vai por mim quando eu te digo isso. Segue essa manha, tá? Quando for um exercício de análise combinatória, e tu quer saber se a ordem importa ou não, não fica matutando e pensando não, tu dá um exemplo na tua cabeça e troca de lugar. Pensa: eu quero formar um trio de pessoas? Tá, se for eu, João e Maria, e for Maria, João e eu, é o mesmo? É o mesmo. Beleza, então é uma combinação. Vai por mim, é a melhor maneira de saber se a ordem importa ou não importa. Troca 2 ou 3 coisas de lugar e vê se continua igual. É a melhor maneira. Então, esse é o conceito básico, tá, gente? Essas são as lembranças que eu queria trazer para vocês, mas como eu disse, hã, não tem muito como a gente dar um norte, digamos assim, dizer assim: "Ó, tu vai ler isso e tu vai fazer isso e ele vai ser assim". Então o que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, a gente vai fazer algumas atividades ali da página de número 67. Provavelmente a gente vai fazer todas da página 67 ali, tá? Só na página 66, caso tu esteja com a apostila aberta aí, tu vai ver que escrito assim, ó, importante, combinações complementares, e depois tem recordar ali embaixo. O recordar ali é só exemplos que eles estão colocando, então eu nem vou escrever, tá? Mas onde ele fala combinações complementares, o que eles estão querendo falar é o seguinte, ó, se eu tenho, por exemplo, um exercício que é uma combinação, tá? Ó, uma combinação. E eu digo assim, ó, que o N vale 8 e que o P vale 2.
olha como é que fica a minha conta. Eu escrevo assim, ó, combinação é igual. Eu boto o 8 em cima, o 2 embaixo, e quanto falta do lado? Então, eu vou olhar para essa conta e vou pensar o seguinte, bom, do 2 para chegar em 8, faltam 6. E, gente, essa manha, cara, essa manha vale muito a pena, muito a pena. Ela sempre funciona. Na combinação, tu bota o N em cima, o P embaixo, o maior em cima, o menor embaixo, e sempre quanto sobra. Então, 2 mais 6, 8. Só que se a nossa combinação fosse N igual a 8 e P igual a 6, olha o que aconteceria. Ficaria 8 em cima, 6 embaixo e 2 do lado. Ou seja, isso e isso são iguais, tá vendo? Então, é isso que ele está colocando ali naquele pedacinho. Se o P aqui e o P desse somados dá o N, tá vendo? 2 mais 6 dá 8, eu vou ter a mesma resposta. Então, essa conta aqui dá 28. Dá 28? Dá, acho que dá 28. E essa conta dá 28 também. Ambos têm o mesmo valor, independente se um é com 2 ou outro é com 6. Certo? Bueno, espero que seja 28. Dito isso, então, nós vamos agora para as atividades ali da página de número 67. Eu sei que eu mandei uma lista para vocês, mas a lista está misturada análise combinatória com probabilidade. Então, eu vou resolver os exercícios agora de análise combinatória, vou relembrar os conceitos de probabilidade e daí a gente faz a lista daí, tá? Então, vamos lá. Começando com os dois primeiros, 289 e 290, tá? O 289, eu não vou mentir para vocês, eu não lembro dele do vestibular, tá? Opa. Não lembro dele do vestibular, mas eu sei que o 290 é do vestibular da URGS e não faz muito tempo, tá? Então fala assim, ó. Número 289. O número de anagramas da palavra conjunto que começam por C e terminam por T. Quando falar de anagramas, eu já sei que está falando de permutação. Porque um anagrama, gente, é a mistura de letra. E lembra, misturar letras ou qualquer coisa é permutação, porque tu está sempre usando todas, né? Lembra a história de que N e P são iguais? Então aqui, gente, eu já sei que é permutação. Se simplesmente fosse o número de anagramas da palavra conjunto que começam por... Aliás, só até aqui, né? Usando o número de anagramas da palavra conjunto, o que eu faria? Eu pegaria 8 fatorial, e dividiria pelo que é repetido. Se tu for observar aqui, gente, essa palavra tem duas letras O, então eu botaria 2 embaixo, e duas letras N, tá vendo? Eu colocaria 2 embaixo. Essa seria a conta que eu faria. Porém, entretanto, contudo, tem que começam por C e terminam por T. A gente diz aqui que a gente tem uma restrição de posição, né? A gente tem uma restrição em que uma letra ou alguma coisa tem que ficar em uma certa posição. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar elas. Eu vou dizer, bom, a palavra vai começar com C e vai terminar com T. Então, na minha conta, C já não existe mais, ó, porque o C eu já usei, e o T já não existe mais, porque eu já usei. Então, agora é que eu vou pensar, bom, quantas letras eu tenho? Eu tenho 6 letras, então 6 fatorial. Tem alguma coisa repetida? Sim, tem 2 letras O, 2 fatorial. E tem 2 letras N, 2 fatorial. E essa vai ser minha conta, então. Como é que resolve isso? Não sei se vocês lembram. Tu abre o número maior de cima, 6, 5, 4, 3, até ele chegar em qualquer um de baixo. Normalmente a gente chega até o maior do de baixo, né? Um deles tu vai deixar fechado para poder cortar e o outro tu abre. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então eu vou cancelar, ó, o 2 fatorial com o 2 fatorial. E simplifica aqui, né? O 4 com 2 que fica 2. Então a minha conta vai ficar 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3. E 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3. 6 vezes 5 é 30, vezes 2 é 60, vezes 3 é 180. Então existem 180 anagramas da palavra conjunto que começam com a letra C e terminam com a letra T. Então, a nossa resposta aqui, letra C, 180. Então, esse é um exercício de permutação. Eu tinha que usar todas as letras e eu tive duas restrições. Restrição número 1, posicional, tem que começar com C e tem que terminar com T.
Restrição número 2, uma restrição de letras repetidas, de coisas repetidas, que foi o que eu coloquei ali embaixo. Certo? Lembrando, chat está aberto aí, qualquer dúvida, o áudio também está aberto, escuto vocês, caso vocês tenham alguma situação para colocar. 290 então, vamos lá. Tomando os algarismos ímpares, certo? Tomando os algarismos ímpares, para formar números com 4 algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é. Esse exercício ele é bem legal. Ele é um exercício da URGS, ele é recente, tá? Até não sei se ele não tá na lista também, mas acho que não. E ele é um exercício, gente, que ele é um exercício de arranjo, só que tu tem que tomar um certo cuidado, porque ele tem várias restrições, né? Então, a primeira coisa é, tomando os algarismos ímpares. Isso é diferente de dizer o seguinte, ó, eu quero formar um número ímpar. Por quê? Porque o número 825 é ímpar, mesmo que o 8 e o 2 não sejam, certo? O que faz o número ser ímpar é terminar em ímpar. Só que aqui não, aqui fala tomando os algarismos ímpares. Então, os únicos algarismos que eu vou usar vai ser 1, 3, 5, 7 e 9. Esses vão ser o que eu vou usar, eu tenho 5 opções. Para formar números com 4 algarismos distintos. Então, aqui eu já sei que não é permutação. Não é só botar na fórmula da permutação. Visto que eu tenho 5 números para usar, mas eu vou usar apenas 4. N é 5, P é 4. Então, aqui eu já sei que é um arranjo. Não é combinação, porque o número 13 e o número 31 são coisas diferentes, certo? Então, vamos para a pergunta. A quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter. Então, aqui eu vou colocar os 4 espaços do arranjo, mas eu preciso me ligar que existe uma restrição nessa conta. A restrição é o número tem que ser divisível por 5. Aí tu vai lembrar, tá, o que faz um número ser divisível por 5? Bom, o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Nesse caso, o 0 não faz parte dessa conta. Então, eu tenho certeza absoluta que o número termina em 5 para ser divisível por 5, certo? Então, eu vou escrever aqui no final, lá no fim, que eu tenho uma opção. A única opção que eu tenho é o 5. E isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Espero que não seja uma dificuldade para ti. Que não é 5 que vai aqui. A gente não escreve 5. Porque tu não tem 5 opções, tu tem uma opção. A única opção é o número 5. Então, é um conceito, às vezes, um pouquinho difícil de a gente pegar, mas é um conceito importante. A gente só tem uma opção. Agora que eu fiz a minha restrição, agora eu vou voltar lá para o início. Quantas opções eu tenho para o primeiro número? Bom, se pudesse repetir, seriam 5. Mas não pode repetir, então são 4, porque aqui eu já usei um número. Quantas opções eu tenho para o próximo número? Como não pode repetir 3. Quantas opções eu tenho para o próximo número? Como não pode repetir 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que vão dar 24 números distintos. E essa, então, vai ser a nossa resposta, letra E. Então, vão ter 24 números diferentes que eu posso fazer utilizando 1, 2, 3, 5, 7, 9, que eles sejam divisíveis por 5, que eles terminem com o número 5. Então, assim, esse exercício, ele é bem mais... não é difícil que eu quero usar a palavra, mas ele é um exercício que tu tem que pensar mais, tu tem que cuidar mais, tu tem que ver mais a restrição, tu tem que ir com mais calma, porque se tu simplesmente sair fazendo, pode acabar tomando uma ruim, né? Certo? E qualquer dúvida, já sabe, só colocar aí, né? Vamos para os outros 3, então? Ó, 291, 292, 293. Vamos fazer todos esses 3, e aí depois a gente vai para a probabilidade daí, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, vai falar assim, ó. Uma cozinheira tem à sua disposição 6 tipos de tempero. Usando 3 deles no preparo da comida, o número de diferentes maneiras de temperar é... Eu vou olhar e vou dizer, tá,
tenho 6 temperos. Já sei que o N é 6, né? Barbada. 6 temperos disponíveis. Usando 3 deles no preparo da comida, o número de diferentes de maneiras de temperar é... Gente, aqui eu acho que não tem mistério, né? O N é igual a 6, o P é igual a 3. Isso tenho certeza que não vai ser difícil para vocês. A questão aqui é se a ordem importa ou não importa. E, cara, esse exercício aí, eu sempre menciono ele, porque ele é um clássico. Sempre tem alguém, não sei se hoje aqui com vocês vai ter, mas sempre tem alguém que diz, tá, mas senhor, se eu botar no início do, no início do momento em que eu for cozinhar, o tempero tal, e no final o tempero tal, o gosto da comida fica um pouco diferente, porque eu coloquei lá isso aqui no início, eu coloquei isso aqui no fim. E eu entendo esse raciocínio. Eu entendo que tu diga, o gosto pode... Ok. A grande questão aqui é que por mais que exista uma lógica por trás de que fique um pouco diferente, não muda o que tu tá fazendo, digamos assim. Então, se tu colocar o tempero tal no início, o tempero tal no fim, mesmo que o gosto possa ficar, a comida que tu fez no final continua sendo a mesma. Não existe uma mudança no que tu tá preparando, certo? Se tu troca um tempero por outro, tu até pode dizer, mas a comida é a mesma. Sim, mas aí tem um outro tempero, uma outra situação. Então, aqui, meus amigos, é um exercício de combinação. A ordem não importa, porque independente do jeito que tu coloca os 3 temperos, no final, o resultado final é o mesmo. Eu sempre falo do exemplo do sorvete, né? Se tu pegar 3 bolas de sorvete, faz diferença a ordem? E a resposta é não, né? O sorvete é o mesmo. Só que, na prática, faz diferença. Né? O sorvete que tu colocou lá embaixo é o que tu menos vai comer, ele vai passar por cima, os outros vão passar por cima, vão derreter, ele vai, né? Mas mesmo assim, no bruto, digamos assim, a gente tem que são coisas iguais. Então, para resolver essa conta, é só a gente fazer o seguinte, né? 6 em cima, 3 embaixo e 3 do lado. Aí tu vai olhar as respostas e tu vai ver que as respostas não estão na forma tradicional, estão na forma de conta. Não pode ser a letra D, né? Claramente. Não pode ser a letra E também, né? Porque não vai funcionar. Então, só pode ser A, B e C. E como a gente sabe que é uma combinação, a resposta é a letra B. Agora, por que tem aquele 6 e 3 ali? Gente, C de combinação. E a gente sempre bota o N e o P. 6 e 3. Também poderia ser assim, ó. 6 e 3 lá em cima. Tá? Isso também aparece. Seriam as duas maneiras de aparecer a resposta. Mas é sempre isso, o N e o P, na hora da nossa resolução. 292, então, ó. O número de subconjuntos de 3 elementos que podem ser obtidos do conjunto dos divisores positivos do número 36. Esse é um exercício que eu faço regularmente. Inclusive, eu já fiz em aula com vocês, né? Ele é bem legal porque tu pega os subconjuntos dos divisores do 36. Eu fiz com outros números, mas a gente faz também, né? Então, primeira coisa, como é que a gente faz os divisores positivos de um número? Eu mostrei uma manhã para vocês há um tempo atrás. Funciona assim, ó. Tu escreve o número 36. E tu começa, a partir da tabuada do 1, vendo quanto é que dá a divisão. Então, por exemplo, 36 dividido por 1, 36, e bota a resposta embaixo. 36 dividido por 2, vai dar 18, tem a resposta embaixo. 36 dividido por 3, vai dar 12, coloquei aqui. 36 dividido por 4, vai dar 9, coloquei lá. 36 dividido por 5, não dá, não bota nada. 36 dividido por 6, dá o próprio 6, eu não vou botar o 6 de novo. Por quê, gente? Porque quando o número da linha de cima chegar na linha de baixo, tá pronto. Esses vão ser os divisores do 36. Esses são os números que dividem o 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Então, são 9 elementos. Então, agora a gente pode reler a pergunta. O número de subconjuntos de 3 elementos que podem ser obtidos do conjunto dos divisores positivos. Então, N é 9 e P é 3. E é aqui que esse exercício ele dá uma bacalhada com a gente. Por quê? Tem que pensar se é um arranjo ou se é uma combinação. Aí eu digo, 1, 2, 3 e 3, 2, 1 é a mesma coisa? E ele vai dizer, não, não é. Mas nesse caso é. Sabe por quê? Porque ele está perguntando o número de subconjuntos. Quantos grupinhos eu consigo fazer?
E o grupinho 1, 2, 3, 3, 2 e 1 ainda é o mesmo grupinho. É como se fossem 3 pessoas. Não vai mudar. A ordem em que eles aparecem não faz com que o grupo seja um grupo novo. Então, aqui, meus amigos, é um exercício de combinação. Muito cuidado com esses detalhezinhos. Vai ficar o 9 em cima, o 3 embaixo, e vamos usar a manha que eu falei, 6 do lado. Porque 3 mais 6 dá 9. Então, eu fico com 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, para no 6. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6. Então, parou no 6, eu posso cortar, né, ó. E esses outros eu posso cancelar. O 9 com o 3 dá 3, e o 8 com o 2 dá 4. Então, eu fiquei com 3 vezes 4 vezes 7. O que dá 84. Então, eu tenho, letra C nesse caso, eu tenho 84 maneiras diferentes de escolher esses grupos, né? Fazer esses grupos de 3 números com os divisores do número 36. Tá? Então, mais um exercício de combinação aqui para a gente dar uma olhadinha. E para finalizar essa parte inicial de análise combinatória, depois a gente vai fazer exercício de análise combinatória na lista, nós vamos fazer o 293, tá? O 293, gente, ela é um exercício que ele não é difícil, mas ele é bem mais trabalhoso. Então, eu vou botar esses aqui para cima. Ele é bem mais trabalhoso e ele é um exercício que poderia ter na prova. Tu tem que tomar um pouco mais de cuidado. Fala assim, ó. Uma lancheria oferece em seu cardápio uma variedade de sucos. Sabendo que essa lancheria dispõe de 6 frutas diferentes e que cada suco é uma mistura de pelo menos 2 frutas, quantos sucos diferentes podem ser obtidos? Aí tu lê aqui e pensa, tá, a lancheria ela tem 6 frutas disponíveis. Beleza, mamão, laranja, blá, blá. E a mistura de pelo menos 2 frutas, quantos sucos? É um arranjo ou uma combinação? O que tu teria que pensar na hora? O suco de mamão com laranja e de laranja com mamão é o mesmo? É. A ordem que tu for colocar a fruta lá dentro não vai fazer diferença. Então, o que muita gente faz nesse exercício? Faz assim, bom, N é 6, eu tenho 6 frutas disponíveis, P é 2. E é uma combinação, e faz assim, né? 6, 2 e 4. O problema é que não é assim. Tanto que nem tem a resposta ali, né? Seria 15 essa resposta aqui. Eu vou olhar, mas tá ali, são 6 frutas, perfeito. São 2 que tu vai usar, show. É uma combinação. Por que não é isso? Gente, porque é uma mistura de pelo menos 2 frutas. Então, o P não é 2. O P é no mínimo 2. Tu pode fazer um suco com 3 frutas. Tu pode fazer um suco com 4 frutas. Tu pode fazer um suco com, eu não consigo imaginar quais, 5 frutas. Ou tu pode simplesmente enlouquecer. Simplesmente perder o controle da tua vida e fazer um suco com todas as 6 frutas. Eu fico imaginando que sabor vai ter isso aí, né? Esses vão ser as tuas opções. Então, tu tem que fazer conta para cada um deles, certo? Então, olha como é que funcionaria. Vou começar com 6 e 2, que seria a primeira, né? Vai ficar 4 do lado. Então, minha combinação ficaria 6 vezes 5 vezes 4. Vou cortar, ó, com o 4 aqui embaixo. Vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. E 3 vezes 5 dá 15. Lindo, maravilhoso. Agora eu vou para o suco com 3 sabores. Combinação. Então, é um exercício que ele é muito mais trabalhoso do que qualquer coisa, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Para no 3. 3 vezes 2 vezes 1. Corta o 3 com o 3. 3 vezes 2 é 6. E aí eu fico com 20. Aí aqui vai acontecer uma coisa massa, ó. 6 em cima, agora eu vou pro 4. 4 embaixo, 2 do lado. Opa! Tá vendo? É a mesma coisa. Então, essa conta também vai dar 15. Depois eu vou pro 5. 6 em cima, perdão, 5 embaixo, 1 do lado. Certo? Vai ficar 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. O 1, fatorial do 1 é o próprio 1, né? Cancelou, cancelou, fica 6. E por último, 6. N é 6, P é 6. Pode acontecer? Pode. 6 em cima, 6 embaixo e 0 do lado. Aí tu vai dizer, então vai zerar? O fatorial do 0, gente, é 1. 1 dividido por 1 vai ficar 1.
Então, recapitulando, com 2 frutas a gente consegue fazer 15 sucos, com 3 frutas a gente consegue fazer 20, com 4 frutas a gente consegue fazer 15, com 5 frutas a gente consegue fazer 6, e com uma fruta só a gente consegue, aliás, com todas as frutas a gente consegue fazer um suco só, a mistura de todas. Então eu vou somar. Por que somar, né, gente? É que não tem como fazer um suco de 2 e de 3 sabores ao mesmo tempo, né? É um ou outro. 15 mais 20 mais 15 mais 6 mais 1. E essa vai ser a minha resposta, então, que é 57. São 57 sucos diferentes que a gente consegue resolver, que a gente consegue fazer. Aqui eu vou dar uma manha, gente, para vocês, que é uma manha que ela é rara de ser usada, por isso que eu não acabo mostrando muito, tá? Mas ela vale a pena num caso que nem esse, que é, quando tu quiser saber o número total de subconjuntos de um conjunto, a gente simplesmente pode fazer 2 na n. 2 na n. Ou seja, vamos supor o seguinte, ó, que numa sala a gente tenha 8 pessoas, tá? 8 pessoas numa sala. E eu quero saber quantos grupos diferentes eu posso fazer. Então, esses grupos podem ser de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas, com 4 pessoas, com 5 pessoas. Ou seja, eu quero organizar isso de modo que eu tenha, eu quero ter um sexteto, ou eu quero um grupo com 8 pessoas, e assim vai. Todas as possibilidades. Ou nesse exercício seria o seguinte, né? Se a pessoa pode fazer o suco com uma fruta, ou com 2, ou com 3, ou com 4, ou com 5, ou com 6, de quantas maneiras seria? Tu bota 2 na n. Nesse caso, seria 2, como são 6 frutas, na 6, o que dá 64. Aí tu vai olhar e vai dizer, a letra A, 64. Por que a resposta não é 64? Porque eu tenho que tirar os sucos com uma fruta só. Lembra que está escrito ali que eu tenho que ter pelo menos 2? Então, eu não posso fazer o suco com uma fruta só. Então, eu tenho que tirar 6, o que dá 58. Aí tu vai olhar e vai dizer, mas, Sora, a resposta é 57. Por quê? Porque no 2 na n, gente, também está incluso o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele sempre é parte de um subconjunto. É o conjunto que não tem nada. Tirando fora o vazio, dá o mesmo 57 da nossa. Mais rápida, mas tu tem que estar mais ligado na hora de fazer, né? Toda vez que tu tiver um exercício em que o P seja vários, né? Que nem esse. O P era 2, era 3, era 4, era 5, era 6, e for uma combinação, essa manha do 2 na n pode te ajudar, né? 2 na n, não esquece de tirar fora o conjunto vazio e tirar fora as restrições que forem feitas. Certo? Bueno, meu amigo, minha amiga, nós vamos agora para a probabilidade, certo? E se tu olhar ali na página de número 69, eu acho que é, não, é 70, você vai ver uma coisa que toda vez que eu olho eu acho meio engraçada, que é que não tem nada escrito, né? Diz probabilidade, exercícios de aula, né? Não tem nada escrito ali. A gente vai fazer todos os exercícios de aula aqui, tá? Mas não tem nada escrito. Por quê, gente? Porque a probabilidade é um assunto que não é que não tenha um padrão ou algo assim, né? Mas muita gente faz probabilidade utilizando o conceito da análise combinatória, né? De tu pegar ali, de ver quantas maneiras é e tudo mais. Eu, gente, depois de anos trabalhando e anos passando dificuldade, nossa, senhor Léo, pô, o cara sabe um monte e tal. Claro que eu sei bastante, né, gente? Eu não ia estar trabalhando anos e ensinando e tudo mais, e mostrando os caminhos, se eu não soubesse bastante. Não vamos entrar em falsa modéstia aqui, tá? Mas não quer dizer que não tenham coisas que sejam complicadas para mim também, ou coisas que sejam difíceis de entender. E para mim, a probabilidade era um troço que eu ficava, cara, o que que ele quer de mim nessa coisa aqui? Como é que eu faço isso de uma maneira em que eu consiga saber o que eu vou fazer? Então, eu desenvolvi o meu jeito de pensar, digamos assim. Ele não é infalível, gente. Não quer dizer que não vai cair um exercício que tu vai olhar e vai dizer assim, putz, mas eu não consigo ver diretamente o que eu tenho que fazer. Pode acontecer, mas, na minha humilde opinião, o meu jeito é o mais prático. Tu vai seguir um roteiro
e que em grande parte dos exercícios esse roteiro vai dar certo, tu vai saber o que tu tem que fazer. Quando o roteiro não funcionar, aí a gente vai ter que se virar, vai ter que tentar fazer análise combinatória, vai ter que tentar contar nos dedos, enfim, fazer de alguma outra forma. Mas o roteiro a gente consegue utilizar na maioria dos casos. Para todos os exercícios que a gente vai fazer hoje, o roteiro funciona. Então, o roteiro é o seguinte: se eu tenho apenas um sorteio, lembrando, gente, quando eu falo um sorteio mesmo, não sei que tem uma escolha ao acaso, mas dá uma chance, uma coisa que vai acontecer. É simplesmente probabilidade daquilo acontecer. Favorável em cima, total embaixo. Só isso, tá? Essa a fórmula mágica. Vai o favorável em cima, vai o total embaixo. Esse exercício ele só fica difícil quando eles não te dão o favorável, quando eles não te dão o total, quando tu tem que descobrir um deles, ou os dois. Às vezes tu tem que descobrir tanto o favorável quanto o total. Quando nós tivermos 2 sorteios, e quando eu falo 2 sorteios, gente, 2 sorteios ou mais, tá? Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20. Enfim, aqui vai independe, tá? Quando isso acontecer, gente, quando eu tiver 2 sorteios ou mais, 2 coisas ou mais para saber, nesse caso, eu vou dividir esse exercício, essa conta, em 3 grandes grupos, digamos assim, né? Aqueles grupos que eu acredito que você já conhece, a gente já falou bastante sobre eles, né? O primeiro grupo a gente chama de grupo do E, certo? Esse é só um nome para a gente lembrar, tá, gente? E o E, ele vai acontecer sempre que aquela coisa do exercício que eu quero acontecer sempre. E não é difícil de entender essa parte aqui, gente. Vai ser sempre assim. Eu tenho 3 sorteios e nos 3 tem que sortear um homem. Eu vou jogar um dado 4 vezes e nos 4 tem que sair um número par. Independente de quantos sorteios tenha, o que eu quero acontece a cada passo. Eu quero que no primeiro aconteça tal coisa, no segundo tal coisa, no terceiro tal coisa. Em cada passo, aquilo que eu quero tem que acontecer. Isso é um exercício de o que eu quero acontece sempre. Depois eu tenho o exercício que a gente vai chamar que é o exercício do ou. Nesse caso, o que eu quero acontece pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Então, aqui vai ser o exercício, gente, em que eu tenho mais que um sorteio, mas aquela coisa que eu quero que aconteça não tem que acontecer em todos os sorteios, né? É que nem a gente ter, por exemplo, um sorteio de uma rifa e vão ser sorteados 5 prêmios. E eu quero saber qual é a chance de eu ganhar. Aqui, gente, eu posso ganhar o primeiro sorteio, ou o segundo sorteio, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto, né? Eu não quero ganhar os 5 prêmios. Eu ia ficar feliz se eu ganhasse, né? Mas eu não quero. Eu não sou tão olho grande assim. Eu quero ganhar pelo menos um, certo? Então, aí é um exercício de ou. E o último, ele tem um nome feio, gente, porque é o nome da conta que a gente faz, tá? Que é a lei binomial. Mas eu gosto que ele tem um nome estranho, porque ele fica, ai, tem que lembrar esse nome, né? Lei binomial. Que é um número específico. E quando eu falo assim, gente, o que eu quero dizer é que aquela coisa que eu quero que aconteça no exercício não vai acontecer sempre. Mas também não é só pelo menos uma, é um número exato. Então vai ser tipo assim: eu tenho 4 sorteios, mas eu quero que 2 sejam homens. Não é os 4, não é pelo menos um, são 2. Na rifa seria assim, ó, uma rifa tem 5 brindes, eu quero ganhar 2 desses brindes. Tá vendo? É um número específico. Exatamente 2 é o que eu quero ganhar. Nesse caso, é um exercício de lei binomial. Então, a primeira coisa é saber separar um ou outro, tá? Qual que é E, qual que é OU, qual que é lei binomial. Na hora de resolver, a diferença entre cada um deles vai ser o jeito de olhar para a conta. Nós vamos fazer um de cada, tá? Nós vamos fazer um exercício de E, nós vamos fazer um exercício de OU, nós vamos fazer um exercício de lei binomial, tá? Então, na hora que aparecerem esses exercícios, eu vou colocar, ó, esse é E, esse é OU, esse é lei binomial. Os 2 primeiros que estão aqui, o 312 e o 313, eles são de um sorteio só. Vamos ver como é que funciona. Ó, número 1, número 312, esse aqui é bem recente da URGS, tá? Caiu na prova faz pouco tempo.
Considere os números naturais de 1 a 100. Escolhido ao acaso um desses números, a probabilidade de ele ser um quadrado perfeito é. Escolhido ao acaso um desses números. No momento em que eu bati o olho nisso, eu já sei que probabilidade é igual, favorável em cima, total embaixo. Eu já sei, porque eu sei que é um sorteio só. Beleza? Então agora eu vou respirar e vou pensar, tá, eu tenho favorável, eu tenho total? E o total eu tenho, porque fala, considere os números naturais de 1 até 100, certo? Então, se é os números naturais de 1 até 100, são 100 números. Barbado, favorável, o total é barbado, 100. Mas e o favorável? Porque é escolhido um acaso um desses números, a probabilidade de ele ser um quadrado perfeito. Né? O que é um quadrado perfeito? Gente, pensa na palavra, um quadrado perfeito. Vai ser um número que forma um quadrado, certo? Quadrado perfeito, não tem como, né? Aí tu, tá, mas qualquer número vai poder formar um quadrado. Um quadrado, por exemplo, o número 5 é 5 por 5, forma um quadrado. Perfeito? Só que a questão é que de um quadrado de 5 por 5 tem uma área de 25. 25 é um número que tem uma raiz quadrada. Então, gente, o que eu quero ali, o número quadrado perfeito é um número que tenha raiz quadrada. E até o 100 são 10 números que têm raiz quadrada, porque a raiz quadrada do 100 é 10. E é isso. Eu tenho 10 números que são quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Corta o zero do final. Resposta certa, 1 em cima, 10 embaixo. Letra B. E tá pronto. Tá? Então, gente, aí tu pode dizer, mas esse exercício foi mais básico, mais tranquilo. Gente, um exercício que foi um exercício da URGS. Esse exercício, eu acho que tá até na lista. Talvez eu tenha mandado ele para vocês. Não é um exercício antigo, não é um exercício de 20 anos atrás. Mas é um exercício que se resolve de uma maneira prática. 303, esse é mais fácil ainda. Ó. No lançamento de um dado, a probabilidade de ocorrer resultado maior do que 4. Bom, no lançamento de um dado, já sei que probabilidade é favorável sobre o total. O total são 6, gente, porque um dado tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele quer saber a chance de um resultado maior do que 4. Só pode ser o 5 ou o 6. 2 sextos. Simplifica por 2, 1 em cima, 3 embaixo. E essa vai ser a minha resposta. Então, 1/3. Certo? Acredito que até agora, tudo bonito, tá? Vamos fazer o 314? A gente já fez esse 314 em aula, algum tempo atrás, tá? Eu vou deixar ele aqui na tela para ti, e eu sei que tu não vai ficar bravo comigo, mas a minha garganta não está das melhores, como vocês devem imaginar. Então eu vou lá pegar uma aguinha, tá? Já volto. Só pegar uma aguinha para não ficar com... Eu já volto aqui. Tentem fazer e na volta a gente vê se a gente acertou, tá? Já vem aí. Ok, estamos de volta, já melhor hidratados. Vamos mais um golinho aqui. Gargantinha, tá? Ruinzinha. Mas enfim. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos do número 60, a probabilidade de que ele seja primo. Então vamos lá, eu mostrei para vocês como é que faz os divisores, né? Pega o número 60 e vai. 60 por 1, 60. 60 por 2, 30. 60 por 3,
20. 60 por 4, 15. 60 por 5, 12. 60 por 6, 10. Por 7, não dá. Por 8, não dá. Por 9, não dá. Por 10. Por 10 tá aqui, né? Esse é o último. Por 10. Então, fechou. Esses são os divisores. Então, a gente tem 12 divisores. Então, a minha probabilidade embaixo vai ser 12. E aí a pergunta é, a probabilidade de que ele seja primo. Então, vamos lá. O 1 nunca é primo. Lembrem-se disso. O 1 não é um número primo. O 2 é primo. O 3 é primo. O 4 não é porque divide por 2. O 5 é. O 6 não é porque divide por 2. O 10 não é porque divide por 2. O 12 não é porque divide por 2. O 15 não é porque divide por 3. O 20 divide por 10. O 30 por 10. O 60 por 10. Então, os únicos números ali que são primos, o 2, o 3 e o 5. Então, a gente tem 3 sobre 12, simplificando por 3, 1 em cima e 4 embaixo. Certo? Então, aqui a gente tem uma conta envolvendo o nosso maravilhoso divisores, né? E a gente tem uma conta de um sorteio só. Então, agora, nós vamos passar para os exercícios que são com mais do que um sorteio, tá? Os exercícios que vão ser de E, e os exercícios que vão ser de OU, e os exercícios que vai ser de lei binomial, tá? Eu sei que eu fiz só até o 314 ali, gente, mas o 315 é muito parecido, o 316 a gente vai fazer, o 317 a gente faz depois, se for o caso, tá? A gente vai fazer o primeiro, o 322, só para a gente ter uma noção de como seria um exercício de E, para a gente começar, tá? E como é que a gente faz ele. Ó, vou pegar ele aqui. Sim. Então vamos lá, fala assim, ó. Numa urna, existem 5 bolas que diferem apenas na cor, 2 brancas e 3 pretas. A probabilidade de retirar-se aleatoriamente uma bola branca e, em seguida, sem reposição, retirar outra bola branca é igual a... Gente, são 2 sorteios, são 2 retiradas. Então aqui, deu 2 sorteios, ok. 2 sorteios, eu sei que não é probabilidade favorável sobre o total. Ou é E, ou é ou é lei binomial. Como é que eu sei a diferença? Gente, eu quero que no primeiro sorteio saia uma bola branca, então tem que acontecer o que eu quero. E eu quero que no segundo sorteio saia uma bola branca, tem que acontecer o que eu quero. É um exercício de E. Tem 2 sorteios, nos 2 acontecem o que eu quero. Definir que é um exercício de E é só fazer de vezes, é muito fácil. É só pensar, qual é a chance de, na primeira vez que eu botei a mão lá dentro da urna, eu tire uma bola branca? Eu tenho 2 bolas brancas num total de 5. Tem 2 brancas e 3 pretas, certo? 2 brancas num total de 5. Vezes, e a beleza do E é isso, gente, é só fazer de vezes. Vezes, qual é a chance de eu tirar de novo uma bola branca? Só que aqui, gente, não é 2/5. Porque ele fala que é sem reposição. Então, tu tirou a bola branca lá de dentro, tu olhou para ela e disse, branca. E colocou do lado, tu não botou na urna de novo. Então, agora, dentro da urna, a gente tem uma bola branca. E a gente tem dentro da urna apenas 4 bolinhas. Vou fazer de vezes. 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 4 dá 20. Poderia ter simplificado por 2 ali, né? Fica 1 em cima, 10 embaixo. Nossa resposta, então, a letra D. 1 sobre 10. Então, esse que está aí é um exercício de E, certo? É uma coisa e outra. Eu quero que a primeira seja branca e a segunda também. Vamos para um de OU agora, tá? O exercício de OU que a gente vai fazer é o número 319. Então, deixa eu pegar ele aqui. 319. 319. Esse tem até o desenho do dado. Dá pra ver que ele é da URGS só por causa disso, né? Os caras botaram o desenho do dado. Fala assim, ó. Inclusive esse aqui, se eu não me engano, foi no primeiro ano que eu trabalhei na URGS. Teve esse exercício. Em 3 lançamentos consecutivos de um dado perfeito, falou isso, já sabe, são 3 eventos, 3 sorteios. Então, ou é E, ou é O, ou é binomial.
3 lançamentos consecutivos de um dado perfeito, como da figura abaixo, a probabilidade de que a face 6 apareça voltada para cima em pelo menos um dos lançamentos é. Gente, é exercício de ou, né? Tu não quer que o 6 apareça nas 3. Tu não quer que seja um número específico. Tu quer que seja em pelo menos um. E esse é o mais difícil de tu lembrar na hora como é que faz, na minha humilde opinião. Quando for um exercício de ou, tu faz a chance daquilo não acontecer. Lembra disso, tu faz o contrário do que te pedem. E se tu tá tipo, mas Sor, por que que eu faria a chance de não acontecer? Qual é o sentido disso? Gente, tem muito exercício na nossa querida matemática, a gente vai fazer um daqui a pouco inclusive, em que eles te pedem uma situação e ao invés deles te perguntarem para aquilo acontecer, eles pedem para aquilo não acontecer, por exemplo, né? E muitas vezes é mais fácil fazer o contrário do que eles te pedem, porque vai envolver menos cálculo. É como se eu dissesse assim, ó, calcular a chance de tal coisa acontecer não é fácil, mas calcular a chance de não acontecer é tranquilo. E se eu te digo que a chance de uma coisa não acontecer é 90%, a de acontecer tem que ser 10%, porque é sempre o resto. Se eu te digo, olha, a chance do Grêmio ser campeão ano que vem é 20%. Que eu duvido, mas enfim. Então a chance de não ser é 80%, é o resto do 100%. Então aqui, gente, é muito mais fácil fazer a chance de não acontecer. Talvez o meu amigo Francisco vai dizer assim, senhor, eu quero decidir se é mais fácil, se é mais difícil. Por que tu não mostra como é que é e aí a gente decide? Faz sentido, né? Sabe como é que faz a probabilidade de acontecer? A probabilidade do ou funciona assim, ó. Vamos dizer que cada lançamento do dado seja um evento diferente. Então, a gente vai ter o evento A, a gente vai ter o evento B, a gente vai ter o evento C. São 3 eventos, tá? Eu quero a probabilidade de A, união com B, união com C. Ou seja, a chance de acontecer um ou outro em algum momento. Sabe como é que funciona isso? É assim, ó. É a probabilidade do A somado com a probabilidade do B, somado com a probabilidade do C, tira fora a probabilidade de A e B acontecerem juntos. Peraí, ficou meio feio aqui, né? De A e B acontecer. Tira fora a probabilidade de A e C acontecerem juntos. Tira fora a probabilidade de B e C acontecerem juntos e soma com a probabilidade de A, B e C acontecerem juntos ao mesmo tempo. Isso é o que tu teria que fazer. Isso porque são 3. Se fossem 4, gente, isso aqui aumentaria exponencialmente. Então, eu espero que fique óbvio aqui e claro que é muito mais fácil fazer a chance de não acontecer e tirar do total. Então, como é que a gente faz? Olha só. Eu vou agora pensar o seguinte. Eu vou jogar um dado e a pergunta que ele quer é a probabilidade que o 6 apareça, tá vendo? Eu vou calcular a chance do 6 não aparecer. Qual é a chance do 6 não estar no dado? Bom, um dado tem 6 lados e em 5 deles o número 6 não aparece, certo? 5/6. Vezes a chance de novo o 6 não aparecer. É a mesma coisa, 5/6. Vezes, de novo, a chance dele não aparecer, 5/6. 5/6 vezes 5/6 vezes 5/6. Gente, se tu olhar as respostas, tu vai ver que tu não precisa fazer a conta, tá? Mas eu vou fingir que tem que fazer. Eu faria 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. E 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Isso é a chance de não acontecer. Qual seria, então, a chance daquilo acontecer? Tu pega o número de baixo, que é o 216, e tira do número de cima, porque vai dar o resto. 216 menos 125 dá 91. Então, é 91 sobre 216. E essa seria a resposta certa. Tu diminui um do outro e bota o 216 embaixo de novo. Porém, meus amigos, a URGS foi mais legal com a gente. Eles simplesmente disseram o seguinte, quanto é que dá isso aqui? E ao invés de ter que fazer 5, 5, 5, 6, 6, 6, eles pediram para tu escrever isso aqui assim, né? 5/6 ao cubo.
que inclusive tem na letra E, tá vendo? Porém, tu sabe que é a chance daquilo não acontecer. A chance de acontecer é o total menos isso. E como é que eu represento o todo? 100%. O 100% que é a mesma coisa que o número 1, né? Então, 1 menos 5/6 ao cubo, que é a nossa resposta nesse caso, letra A. Então, observe. Quando for um exercício de ou, é muito mais prático, muito mais simples a gente simplesmente olhar e dizer, eu vou fazer o contrário do que ele me pediu. Se ele me pediu qual é a chance de o 6 aparecer pelo menos uma vez, eu vou fazer o 6 não aparecer. E o último ali da lista, gente, da lista não, perdão, do livro, é o 316, tá? Que é o último estilo de conta que faltou, né? Ó, numa sala, há 6 médicos e 10 engenheiros. São formadas comissões de 4 membros. Até aí, lindo. Então, ó, já são 4 membros, tu já sabe que é e ou o lei binomial. Qual a probabilidade que ela seja formada exatamente, até a palavra exatamente está ali, por 2 médicos e 2 engenheiros? Esse é um exercício de lei binomial. E por quê? Gente, porque nós temos 4 sorteios, mas que eu quero que exatamente 2 sejam médicos. Eu não quero que os 4 sejam médicos. Eu quero que 2 sejam médicos. É um número exato? Não é pelo menos um tem que ser médico, ou, né? E aí, a Vanessa poderia dizer o seguinte, mas ô senhor, tu quer que seja 2 médicos e tu quer que sejam 2 engenheiros? Isso não significa que as 4 coisas é o que tu quer? Na verdade, gente, os 2 engenheiros é o que sobrou, certo? Não tem como... Se eu dissesse, se a pergunta fosse assim, qual a probabilidade que ela seja formada exatamente por 2 médicos? Seria a mesma conta, porque o resto tem que ser engenheiro. Então, cuidado só para não se confundir ali do tipo, mas olha, mas é como ele falou 2 engenheiros. Não, se tivesse parado a pergunta no 2 médicos, ainda seria a mesma coisa. Então, vamos lá. Identifiquei que são 4 eventos, eu quero exatamente 2, então é um exercício de lei binomial. Como faz? Gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tu tem que escrever a ordem em que a conta vai acontecer. Então, se tu tem 2 médicos e 2 engenheiros, tu vai botar 2 letras M para médico, 2 letras Z para engenheiro. Eu sempre boto a primeira letra, tu pode fazer X, Y, Z, enfim. Então eu vou botar médico, médico, engenheiro, engenheiro. Essa é a única diferença para os outros exercícios que a gente fez até agora. Tu tem que escrever as letras ali em cima. Então vamos lá, vamos começar com o médico. Qual é a chance da primeira pessoa sorteada ser um médico? Bom, nós temos 6 médicos na sala. E no total são 16 pessoas. 6 médicos e 10 engenheiros. Vezes. Qual é a chance do próximo ser médico de novo? Bom, um médico já foi escolhido, então sobraram 5. Uma pessoa já foi escolhida, então sobraram 15. Vezes. Qual é a chance do próximo ser engenheiro? Nós temos 10 engenheiros na sala e duas pessoas já foram escolhidas, então sobraram 14. Vezes. O próximo tem que ser engenheiro. Bom, um engenheiro foi escolhido, então sobraram 9. E 3 pessoas já foram sorteadas, então sobraram 13. 6 sobre 16, 5 sobre 15, 10 sobre 14, 9 sobre 13. Aí talvez eu tá pensando, né? Talvez o Hector tá olhando aí pensando assim, professor, mas é igual o exercício de E? Não mudou nada? Sim, é a mesma coisa que o exercício de E. Só muda o final, porque agora nós vamos misturar as letras. Essa é a única diferença de um exercício de lei binomial. Nós vamos misturar as letras. Como que faz isso? Gente, são 4 letras, então é 4 fatorial. 2 delas são letra M, 2 delas são letra Z. Fico com 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. O 2 fatorial fica 2 vezes 1, cancela o 2 com o 2, o 4 com o 2 fica 2, e 2 vezes 3 dá 6. Então, nessa conta que está aqui, eu vou fazer vezes 6. E agora sim, eu tenho a minha conta. Claro que aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma separadinha. Deixa eu dar uma separadinha nisso aqui, só para dar um pouquinho mais de espaço.
certo? Eu vou fazer uma simplificação agora, tá? Por exemplo, o 5 e o 15 na tabuada do 5. Esse vira 1, esse vira 3, por exemplo, né? Quem mais que a gente poderia fazer? O 6 com o 6 não pode, tá? Porque os dois estão em cima. Mas o que a gente poderia fazer é o 6 com o 16 na tabuada do 2. Esse vira 3 e esse vira 8. Só que agora tem um 3 aqui e um 3 lá, ó, então a gente pode cortar, tá vendo? O que mais dá para fazer? O 10 com o 14 na tabuada do 2. Esse vira 5 e esse vira 7. Eu acho que é isso, né? Ah, não, e o 6 e o 8, ó, na tabuada do 2. Esse vira 3 e esse vira 4. Então, eu fiz bastante corte, mas o que eu estou fazendo é cortando números em cima e embaixo. Então, eu vou multiplicar esses meus valores aqui e eu vou ficar com 5 vezes 9 vezes 3. Tá vendo? 5 vezes 9 vezes 3. 5 vezes 9 vezes 3 é 135. Sobre 4 vezes 7 vezes 13. 7 vezes 13 é 91. Vezes 4 teria que ser 364. Então, 135 sobre 364, a nossa resposta, então, a letra A. Então, esse exercício, gente, eu costumo dizer que ele é mais difícil, ele é mais fácil do que parece. Olhando fazer, parece, nossa, e tal, mas o pensamento é, tu sabe identificar com o exercício de lei binomial? Tu consegue olhar e pensar assim, ó, são 4 eventos, mas eu quero que aconteça em 2. É lei binomial. Tá, então esse é o primeiro passo. Eu sei identificar. Escreve as letras e lembra que tu tem que misturar. É só isso. Escreve as letrinhas do que tu tá querendo fazer. Eu quero que seja um médico. M de médico. Eu quero que seja não sei o quê. Tal letra. E mistura as letras no final. É só isso. Certo, gente? Tem mais exercícios ali no nosso querido apostila, né? Vocês podem dar uma olhada depois, se vocês quiserem me perguntar. A gente fez as páginas da 66 e a gente cobre até a página 73, né? Com exercícios disso. Se vocês quiserem depois me trazer um ou outro, fiquem à vontade. Mas eu vou dar ênfase, então, para os exercícios da lista que eu mandei para vocês, tá? Caso tu não esteja com a lista aí, eu vou mandar ela no chat ali, tá? Aí fica mais, talvez fique mais fácil para você. Deixa eu pegar ela ali. Espera aí, diz que está mandando. Ó, então, está ali no chat, caso você não tenha. E nós vamos, então, para a primeira atividade. É a única atividade da prova de 2022, certo? Que é de probabilidade. Então, na prova de 2022, gente, a gente não teve análise combinatória, tá? Opa! Nós não tivemos análise combinatória. Na prova de 2022, perfeito? Fala assim. Antônia e Francisca fazem parte de um grupo de 10 médicas que atuam no cuidado de pacientes com Covid-19 em um hospital de Porto Alegre. Um outro hospital no Rio Grande do Sul está convidando um quarteto de médicas, 4, do qual Antônia e Francisca fazem parte, para organizar um evento científico sobre a Covid-19. A probabilidade de Antônia e Francisca fazerem parte desse quarteto convidado é quarteto Antônia e Francisca. Quarteto Antônia e Francisca. Gente, é um exercício de lei binomial. São 4 vagas. Eu quero que 2 aconteçam o que eu quero, que vá a Antônia e que vá a Francisca. O resto pode acontecer qualquer coisa. Então, olha como eu vou escrever isso aqui. Bom, sei que é lei binomial, né? Vou botar aqui, né? Que eu sei que é lei binomial. E vamos lá. A primeira pessoa que vai ser sorteada, eu vou botar que vai ser a Antônia. Então, eu vou botar a letra A de Antônia. Depois eu vou botar F de Francisca. Não tem que ser a mesma letra? Poderia. Se tu quisesse botar tipo assim, ó. Quem eu quero e quem eu não quero. Enfim, vai de ti. Eu vou botar A de Antônia, F de Francisca. E depois eu vou botar M de médica, M de médica. Porque as outras 2 médicas que vão, não vai fazer diferença. O que importa é que Antônia e Francisca vão ao evento, né? Que sejam convidadas. Então vamos lá. Qual é a chance da Antônia ser a primeira a ser convidada, né? Ela ser chamada por primeiro.
Bom, só tem uma Antônia, pelo menos é o que a gente acha, né? E no total existem 10 médicas. 1 sobre 10. Barbada, né? Vezes. Qual é a chance da segunda pessoa sorteada ser a Francisca? Bom, só tem uma Francisca, mas agora temos 9 médicas, certo? Porque a Antônia já tá, a Antônia já foi sorteada. Vezes, qual é a chance da terceira pessoa ser uma médica qualquer? Bom, gente, tem 8 médicas sobrando, médica qualquer ficou meio estranho, né? As outras médicas. Num total de 8 pessoas, certo? 8 sobre 8. E por último, qual é a chance da última pessoa também ser qualquer outra médica? 7 sobre 7. Então esse final aqui ficou com números iguais, mas é porque no final pode ser qualquer um. Qual é o próximo passo agora? Misturar as letras. Observem que eu tenho 4 letras aqui, então eu vou escrever 4 em cima e 2 embaixo. Por que 2? Por causa que eu tenho 2 letras M repetidas. Nesse exercício de antes, gente, nesse aqui, eu botei 2 e 2, tá vendo? Porque era NM e E. Nesse aqui, eu vou botar só 2. Porque o A e o F não repetem, tá vendo? O A e o F é uma letra só. Então, olha só, aquilo ali ficou uma coisa, né? 4 em cima, 4 letras, 2 embaixo, que são 2 letras M. Fico, então, com 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Cancela e fica 12. Então, vezes 12. Vamos lá, o que a gente consegue cancelar? Bom, o 8 com 8 e o 7 com 7. Fácil, né? O 12 com o 9 dá na tabuada do 3. Então, ó, na tabuada do 3, esse vira 3, e na tabuada do 3, esse vira 4. E o 4 com o 10 dá na tabuada do 2, né? Esse vira 2 e esse vira 5. Ou seja, em cima, gente, só sobrou o número 2. E embaixo sobrou um 5 e um 3. E 5 vezes 3 é 15. Então, a probabilidade, a chance da Antônia e a Francisca fazerem parte desse quarteto, né, de fazerem parte desse grupo, 2 em cima, 15 embaixo, letra D. Então, observa que esse exercício, gente, ele foi muito mais tu saber que era lei binomial e lembrar de misturar do que qualquer coisa, né? É o tipo de exercício que ele é fácil se tu sabe o que tu tem que fazer, e é difícil se tu não sabe o início, digamos assim, né? Lembrando sempre que qualquer dúvida, estamos aí à disposição, né? Só botar... Cadê o chat? Tá. Só colocar. Em frente. Número 2. O número 2, que é de análise combinatória, tá? E no ano de 2020, eles colocaram um exercício de análise combinatória mesmo, tá? Bem clássico esse exercício aqui. Esse exercício aqui ele é muito comum, tá? Então seria bem importante tu dar uma olhadinha boa nesse. É um exercício bastante comum na prova da URGS. Ó. E caiu no Enem também, no ano passado, né? URGS 2020. Um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais, que permitem realizar deslocamentos, partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura abaixo. Uma cidade aqui bastante quadrada, né? Bastante... Sei que Porto Alegre aí não é uma cidade que esse molde funcionaria. Capão tem umas boas partes das ruas que são assim, né? Mas Porto Alegre eu sei que não tem muito esse formato no geral, né? E a pergunta é, o número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B passando por C. Então, eu quero saber o seguinte, ó, quantos caminhos diferentes eu poderia fazer andando, ó. Vou andando aqui, vou andando, eu tenho que passar no C e, olha, ocorreu um erro. Vamos tentar novamente. Não tinha visto ainda, ocorreu um erro. Deixa eu tentar. Ele não tem o início da conta, só tem a nossa outra ali, ó. Interessante. Bom, vou botar de novo aqui. Interessante. Bom, mas como eu ia dizendo, né? A gente vai ter uma situação em que eu vou andar, e vou passar, vou chegar em C, e depois eu vou andar, e vou passar, e vou andar, e vou chegar em B. Observem que eles usem o termo o número de menores caminhos possíveis. Porque, gente, se tu mora numa cidade que tem Porto Alegre, tá, não vou falar tanto de Porto Alegre. Porto Alegre até tem um pouco isso, né? Tem outras cidades que tem mais.
tu teria que fazer uma coisa assim, né? Tu vem, aí tu passa, e aí tu volta, aí tu vem, e aí tu anda, aí tu volta, aí tu passa. Se tu for olhar, tu tem vários caminhos que tu poderia fazer, né? Aí tu gira, aí tu vai, aí tu, né? E assim. Só que aqui, gente, esse zigue-zague, né? Para nós não é importante. Para nós não vale a gente ter que ir, voltar, ir, voltar. Aqui o que eu quero é os menores caminhos possíveis. E esse exercício, ele é muito estranho porque ele é um exercício de permutação. Porque ele não parece, né? Tu fica, ué, como assim permutação? Gente, é um exercício em que tu tem que escrever um caminho. Então, eu vou fazer... São duas contas, tá, gente? É do A até o C e depois do C até o B. A famosa CB, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou começar do A até o C. E eu escrevo, quando é um exercício de caminhos, eu sempre escrevo pro lado e para cima. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu ando pro lado de novo, pro lado de novo. Depois, para cima e para cima. Esse é o único caminho que eu poderia ter tomado? Não, mas é o caminho que eu vou usar como exemplo. Então, eu fiz pro lado, para cima, para cima, para cima. E, gente, eu vou misturar essas letras. Como misturar? Permutação. 6 em cima, porque são 6 letras. 3 embaixo, porque são 3 letras L. 3 embaixo, porque tem 3 letras C. E por que a gente faz essa mistura? Gente, porque a mistura dessas letras vão me dar os caminhos. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, LCC, LCL. 3 L's e 3 C, tá vendo? Olha como é que seria esse caminho. Pro lado, para cima, pro lado, para cima, pro lado. Eu também chego, tá vendo? Então, essa conta vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial eu vou cortar. 3 vezes 2 vezes 1. Cancelo o 3 com o 3. 3 vezes 2 dá 6 e eu fico com 20. O que é esse 20? Gente, 20 é o número de caminhos que saem do A e chegam até o C. Agora, eu vou fazer a conta para o CB, certo? Ou seja, eu vou fazer agora pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, para cima, tá vendo? Eu vou fazer esse caminho agora. Lado, 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 para cima e para cima. Senhor, eu não podia fazer direto? Tantos pro lado, tantos para cima? Não, e sabe por que que não? Por causa que se tu fizer direto, tu tá incluindo todos esses caminhos aqui, ó, que não passam pelo C. Então, por isso tem que fazer separado daí, tá? Como é que vai ser? Vai ser 6 em cima de novo, ó, são 6 letras. Só que são 4 letras L e 2 letras C. Então, eu fico com 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 vezes 1, cancelo 4 com 4. 6 com 2 dá 3. E 3 vezes 5 dá 15. Então, nós temos 20 caminhos diferentes para ir do A até o C. E nós temos 15 caminhos diferentes para ir do C até o B. Esse exercício é legal, porque 20 mais 15 é 35, e 20 vezes 15 é 300. E só uma das duas respostas é a certa. Pensa um segundo agora, se tu marcaria B ou D. A resposta certa é D. 20 vezes 15, que dá 300. Por que isso, meus amigos? A nossa resposta é 300, porque lembra, eu vou do A até o C e depois eu vou do C até o B. Eu vou fazer as duas coisas. Quando é mais, é se eu fosse fazer um ou outro. Se a pergunta fosse caminhos que eu vou passar do A até o C ou do C até o B, né? Se fosse, por exemplo, assim, uma pessoa está no ponto C e ela ou vai até o A ou ela vai até o B. Quantos caminhos diferentes ela pode tomar? Aí a resposta seria 35. Tem 20 caminhos que ela vai até o A, tem 15 caminhos que ela vai até o B, e ela tem 35 opções para fazer. Essa seria a diferença no enunciado, digamos assim. Certo? Como faz quando eles pedem os caminhos que não passam? Boa pergunta. Foi o que a URGS pediu, o Enem pediu, né? O Enem pediu o mesmo exercício, mas ele perguntou assim, ó, qual é o número de caminhos que não passam aqui, né? Que não passam no ponto C. Quando isso acontecer, quando não for passar no ponto C, o que tu tem que pensar é o seguinte, ó. Dá para fazer passando por todos os outros pontos que não sejam um C, ó. Todos esses outros aqui. Só que imagina a mão que seria, fazendo passar por cada um deles. Então, aqui a gente vai entrar naquela história que a gente comentou antes.
às vezes, é muito mais fácil tu fazer a chance de ele não acontecer, né? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pensar o seguinte, eu quero que eu não passe por aqui, beleza? Então, eu vou começar pensando o seguinte, de quantas maneiras eu poderia ir até o B normal? Então, eu faria assim, ó, pro lado, 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 pro lado. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Então, seria 7 pro lado, né? E 5 para cima. Aí ficaria 12 fatorial sobre 7 fatorial sobre 5 fatorial. Isso aqui daria um número. Isso é o número de caminhos. Vamos supor que dê 1000, tá? Não é, mas vamos supor. Isso é o número de caminhos que vai do A até o B, independente se passa por C ou não. Só que agora o que que eu penso? Bom, eu sei fazer a conta passando por C. Eu sei que tem 300 caminhos que passam por C. Então, se tem 1000 caminhos para chegar até lá, e em 300 eu passo pelo ponto C, eu diminuo e daria 700 caminhos em que eu não passo pelo ponto C. Muitas vezes, para resolver um exercício em que tu não quer que uma coisa aconteça, tu faz ela acontecer e tira do total. Então, nessa conta, eu faria do A até o C, faria do C até o B, multiplicaria, daria 300. Faria o total de caminhos, o que daria 1000. Claro, não dá 1000, tá? Mas dá outro número ali. E diminuiria um do outro. Esse seria o padrãozinho de resolução daí, tá? Isso tu pode usar em várias contas, né? Em que tu vê que fazer a conta que eles estão pedindo é difícil. Então, tu faz o contrário do que eles pedem e tira do total. Certo. Então, mais um golinho d'água. Continuando, então. O próximo exercício já é do ano de 2019. Que também é um exercício de análise combinatória. Eles ficaram um tempo cobrando um pouco de análise combinatória. Eles gostaram um pouco desse assunto, né? Durante ali 2019, 2020. Mas depois eles voltaram à probabilidade que é o tradicional. Então, ó, uma caixa contém 32 esferas numeradas, de 1 a 32. Então, a gente tem os numerozinhos dela. O número de maneiras distintas de retirar 3 esferas da caixa, ordenadas como primeira, segunda e terceira, em que a esfera com o número 8 seja pelo menos a terceira a ser retirada. Então, observem que no momento em que ele fala ordenada como primeira, segunda e terceira, é um arranjo, certo? Não é uma combinação. Então, eu vou pensar o seguinte, bom, o meu N é 32, eu tenho 32 bolinhas na caixinha, e o meu P é 3, porque eu tenho 3 bolinhas que eu vou tirar lá de dentro, né? Ordenadas como primeira, segunda e terceira. Então, se esse exercício fosse um exercício normal, eu simplesmente escreveria assim, ó, arranjo, e eu pensaria assim, ó, tem 32 para a primeira, tem 31 para a segunda, tem 30 para a terceira. Pronto, tudo lindo, tudo maravilhoso. Porém, eu tenho uma restrição. A restrição é que o número 8 tem que estar no bolo. Tem que estar a bolinha de número 8. Então, a número 8 tem que aparecer. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, bom, se a bolinha de número 8, ela tem que aparecer, certo? Eu vou fixar ela numa posição. Por exemplo, eu vou dizer, a primeira bolinha vai ser a número 8. Vou escrever assim, a primeira bolinha vai ser a número 8. Então, quando eu tirar a bolinha lá de dentro, ela é a número 8. Eu só tenho uma opção. Bolinha de número 8, certo? A segunda bolinha pode ser qualquer uma das outras. Tem 31. E para a terceira bolinha, pode ser qualquer uma das outras. 30. Certo? 1 vezes 31 vezes 30. Essa é a minha conta. Aí tu vai olhar e vai dizer, beleza, mas ela não precisa ser a primeira, ela pode ser a segunda. Então, agora vamos fazer a continha para ela ser a segunda. Para ela ser a segunda bolinha aqui só pode ser a número 8, tem uma chance, certo? Para a primeira, quanto tu tem? 31. Para a última, quanto tu tem? 30. E se ela fosse a terceira, se ela fosse a última? A mesma coisa. Quantas opções? Para a última só tem uma opção, ela só pode ser a número 8. Quantas opções eu tenho para a primeira? 31. Quantas opções eu tenho para a segunda? 30. Então, observa que esse exercício aqui, ele é um exercício muito mais de tu se ligar que
Como a número 8 tem que aparecer, ela pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Então, tu tem que fazer 3 vezes. Para ser na primeira, para ser a segunda, para ser a terceira. 31 vezes 30 é 930. Então, tem 930 maneiras dela ser a primeira, 930 maneiras dela ser a segunda, 930 de ela ser a terceira, e somando tudo, tu vai ter 2.790 maneiras de a gente ter pelo menos uma vez a bolinha número 8. Outra maneira de pensar é pensar o seguinte, ó. Tá, tu tem que ter a bolinha 8 e 2 quaisquer. Então, 31 vezes 30 vezes a 8, e ela tem 3 posições. Primeira, segunda e terceira, daí vezes 3. É outra maneira de fazer a conta, digamos assim, né? Seria 2.790, independente do G. Certo? Seria um pouquinho mais fácil, né? Talvez um pouquinho mais difícil de pensar, talvez, mas de resolver uma questão um pouco mais simples. Número 4. A número 4 a gente já fez, né? Tomando os algarismos ímpares. A número 5 a gente também já fez. Considere os números naturais de 1 até 100, escolhido um deles ao acaso e tal. Então, nós vamos para a número 6, que é da URGS de 2017. Vou pegar aqui. Ó. Considere um hexágono convexo com vértices A, B, C, D, E e F. Tomando 2 vértices ao acaso, a probabilidade de eles serem extremos de uma diagonal do hexágono é. Então, aqui tu já fica... né? Que bizarro. Esse é um exercício, gente, e tu até pode usar a manha do e, do ou, da lei, né? Porque tu tem 2 vértices ao acaso, então teria um exercício que é mais do que um, e que tu poderia dizer o seguinte, ah, não, beleza, eu quero que ambos sejam extremos de uma diagonal do quadrado, né? Até aí, tranquilo, tu poderia fazer assim. Mas aqui o que o URGS queria de ti é que tu pensasse o seguinte, do hexágono, perdão. É que tu pensasse o seguinte, tá, o que é um hexágono, né? Um hexágono é uma figura assim, mais ou menos, né? Assim. E o que é uma diagonal de um hexágono? A diagonal de um hexágono é eu pegar um ponto, certo? E eu ligar ele a um ponto que esteja oposto, por exemplo, né? Aqui, ou aqui, ou aqui. Então, o que eu não posso fazer? Eu não posso ligar em quem está do lado, nem do outro, certo? Então, se eu for pensar nas minhas situações, eu tenho que pensar o seguinte, ó. O primeiro, vamos supor que eu diga, tá, é um exercício de E. Qual é a probabilidade do primeiro ponto ser extremo de uma diagonal do hexágono? Gente, lembrando, os pontos são os vértices, tá? Todos os pontos que eu tenho aqui são diagonais de um hexágono. Diagonais do hexágono, né? Tipo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, é só ligar aqui que eu tenho uma diagonal. Se eu pegar esse ponto aqui, se eu pegar esse ponto aqui, é só ligar lá que eu tenho uma diagonal. Então, seria 6 sobre 6. Por isso que eu disse que se não fizesse essa parte, não teria problema. 6 sobre 6. Vezes, e agora é que são elas. Qual é a chance do segundo ponto ser extremos de uma diagonal do hexágono? Gente, só sobraram 5 pontos. Então, vamos supor que eu peguei esse ponto aqui, ó. Supondo. Quantos pontos sobraram que fazem com que eu tenha uma diagonal do hexágono? Esse, esse e esse. Ou seja, sobraram 3 em 5. Nossa, aquele 5 ficou horroroso. 3 em 5. Corta o 6 com o 6 e me sobra 3 em 5. E essa é a resposta, letra C. 3 que 1. Esse 6 sobre 6 do início, gente, ele é uma coisa que eu falo muito nas aulas de probabilidade, que é a ilusão de que o primeiro termo faz diferença, né? Isso acontece muito para quem não está muito ligado em probabilidade. Quem nunca passou por uma situação e que tu ficou tipo, nossa, aconteceu de novo tal coisa, e tu fica, bah, qual é a chance? Claro que às vezes é uma coisa impressionante mesmo, óbvio. Mas às vezes
não é tanto quanto imagina. Eu sempre dou o exemplo do jogo de carta. Tu tá jogando carta com uma pessoa, no baralho tem 104 cartas, então são bastante cartas. E tu recebe 2 cartas igual em sequência. E tu fica, nossa, qual é a chance disso acontecer, de eu pegar 2 cartas igual? Só que tu não percebe que a segunda carta, ela só é especial por causa da primeira. A primeira, se fosse outra, a segunda não faria sentido, não faria diferença nenhuma, né? Por exemplo, tu tá com um 7 de ouro na mão. Se vem outro 7 de ouro, tu fica, nossa, 2 7 de ouro. Mas se tu recebesse um 7 de ouro e tu tivesse na mão um 2 de paus, aquele 7 de ouro não seria nada. Entendeu o que eu tô querendo dizer? A primeira carta é que faz a segunda ser especial. Então, aqui, gente, é a mesma coisa. O vértice ali, esse 3/5, ele só aparece porque a primeira é uma diagonal. Então, a primeira ali é 6/6. A primeira não faz diferença. Então, para fechar esse exemplo, imagine que num baralho nós temos 52 cartas, todas diferentes. Só que no baralho, a gente pegou 2 baralhos e juntou. Então, vezes 2, e deu 104 cartas. E a pergunta é, qual é a chance de tu comprar 2 cartas e elas serem iguais? E aí tu vai começar, bom, vamos começar com a primeira carta. E, gente, a primeira carta é 104 sobre 104. Porque a primeira carta pode ser qualquer uma. A primeira carta pode ser qualquer uma das 104 cartas do baralho. Vezes, agora sim, qual é a chance da segunda carta ser a mesma? Ah, bom, agora só tem uma, igual àquela que tu pegou. E tem 103 no baralho. Então, a primeira não faz diferença, tá vendo? Então, é a ilusão de que as 2 cartas juntas, tu fica, nossa, que evento impossível, qual é a chance disso acontecer? O que faz isso ser difícil o que faz isso ser, né, é a primeira carta. Então, a primeira carta não vai fazer diferença nesse caso. Certo? Vamos em frente, vamos em frente. Acho que não tem mais muitos, né? Também não tem mais muito tempo, então. Vamos para o número 7. Número 7. Vocês vão ver que a partir de agora, gente, a partir ali do exercício 3, todos são de probabilidade. 2017 é probabilidade, 2016 é probabilidade. Então, dá para ver que eles gostam muito, muito mais de probabilidade. Ó, as figuras abaixo... Opa, deixa eu botar ele na tela para vocês, né? As figuras abaixo representam 10 cartões distintos, 10 cartões distintos apenas pelos números nele escritos. Sorteando aleatoriamente um cartão, a probabilidade de ele conter um número maior do que 1 é. Então aqui, gente, é um exercício de probabilidade normal, né? Probabilidade favorável sobre o total. Porque só tem um cartão, tu vai sortear um deles, né? Então vou botar aqui, probabilidade é favorável sobre o total. O total é barbada, o total são 10. São 10 cartões. O favorável é que é ruim, porque eu quero saber os números que são maiores do que 1. Alguns são fáceis de ver, gente. 99 dividido por 10 é 0,99. Então, esse está fora. Pi é 3,14. Esse está dentro, certo? Mas outros não são tão simples. Então, vamos lá. Raiz de 5 dividido por 2. Gente, aqui, tu pode dizer, mas senhor, eu não sei a raiz de 5. Tudo bem? Mas tu sabe que a raiz do 4 é 2? E se aqui fosse raiz do 4, isso aqui daria 1? Raiz do 4 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Como ao invés do raiz do 4 é a raiz do 5, significa que isso aqui é mais do que a raiz do 4. Então tem que ser mais do que 1. Então essa aqui vai ser usada. Vou pular o do cosseno, tá? Raiz de 3 dividido por 3. Gente, raiz de 3 é 1,7. Se eu tenho R$1,70 para dividir para 3 pessoas, não vai dar R$1 para cada um, certo? Então essa aqui está eliminada, assim como essa, né? Log do 13. Vou pular também, vamos para o dos números. Esse aqui tem um sinal de menos, né, gente? Pelo amor de Deus. 3 dividido por 5, 0,6. Então, também não dá. 1 dividido por raiz de 2. Aqui eu imagino que a maioria de vocês racionalizaria, né? Botaria a raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, e ficaria a raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2 é mais ou menos 1,4. E se eu der R$1,40 para dividir para 2 pessoas, não vai dar R$1 para cada um, né? Então, essa aqui também não vale. Então, agora, sobraram apenas
log do 13, o cosseno de 60, o cosseno de 180. Então, vamos lá. Vou começar com o log do 13, que eu acho que é o mais fácil. Gente, o log do 10 é 1. Lembra aquelas propriedadezinhas do log, né? O log do 10, o log do 100, o log do 1000. O log do 10 é 1. Se o log do 10 é 1 e o log do 100 é 2, isso significa que qualquer número entre 10 e 100 tem que estar entre 1 e 2. Logo, o log do 13 vai ser um pouquinho mais do que 1. Então, esse é um número maior do que 1. Independente de quanto seja, eu não sei quanto é que é, tá? Mas eu sei que ele é mais do que 1. Módulo do cosseno de 180. Esse eu já sei que não tem como. Por que eu sei que não tem como? Gente, porque eu sei que o seno e o cosseno é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Não tem como ser diferente. Não interessa se o cosseno é dos 180 graus, não interessa se tem a módulo, não interessa se... Sabe? Aqui eu simplesmente vou pensar, não tem como o cosseno ser mais do que 1. Eliminado. Aí tu vai olhar aí, então essa... Calma lá. Essa é 2 vezes o cosseno de 60. Certo? 2 vezes o cosseno de 60. E se é 2 vezes o cosseno de 60, nesse caso aqui, eu vou ter que multiplicar por 2 o cosseno de 60. Então, eu vou lembrar. Quanto é que é o cosseno de 60? Aí tu tem que lembrar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo só. Né? E tu vai lembrar que o cosseno do 60 é 1/2. Corta. Corta, porque é 2 vezes, né? O que dá 1. Mas eu quero que seja maior do que 1. Então, essa está eliminada. Sobraram, então, 3 números maiores do que 1. E essa é a nossa resposta, 3 sobre 10. Eu não botei o resto das opções ali, gente, mas 3 sobre 10 é a opção de letra B. Eu acho que dá tempo de fazer mais um rapidinho. Também não quero tomar muito tempo de vocês, né, meus amigos? Então, eu vou fazer uma última aqui e aí eu deixo aberto para perguntas assim que eu fizer essa, tá? No jogo de xadrez, cada jogador movimenta as peças de uma cor, brancas ou pretas. Cada jogador dispõe de 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, 1 rei e uma rainha. Escolhendo ao acaso 2 peças pretas, a probabilidade de escolher 2 peões é de... Então tá, explica o jogo de xadrez, explica tudo mais, mas fala, escolhendo ao acaso 2 peças pretas, beleza? E eu quero que sejam ambos peões. É um exercício de E. Então vamos lá. Qual é a chance do primeiro ser um peão? Bom, o texto fala que eu tenho 8 peões, num total de 8 mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 1, 15, mais 1, 16. 8 sobre 16. Vezes o segundo tem que ser peão também. 7 sobre 15. Um peão já foi, por isso que é 7, e uma peça já foi, por isso que é 15. O 8 e o 16, gente, tem na tabuada do 8, né? 8 por 1, 8. 16 por 8, 2. 1 vezes 7 é 7. 2 vezes 15 é 30. E aí a gente tem a resposta, a letra A. 7 sobre 30. Olha que exercício barbada, gente. Identificou que tem 2 eventos. Percebeu que era um exercício de E, porque os dois tinham que ser peão. Fez a chance do primeiro. Fez a chance do segundo. Multiplicou. E tá tudo pronto. Certo? Queridos, basicamente era isso por mim hoje, certo? A gente só se vê agora de novo no ano que vem, olha que loucura, né? Mas eu espero que vocês tenham um excelente Natal, um excelente virada de ano, que vocês consigam se divertir, fazer alguma coisa um pouco diferente para desocupar um pouco a cabeça e que venham na semana lá de janeiro, loucos para a gente conseguir finalizar as contas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida final, gente, eu vou ficar aqui mais uns segundinhos, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou quiser que eu faça algum exercício, alguma situação, é só perguntar. Mas, no mais, era isso por hoje. Tá bom? Então, um beijinho, um abraço. Fiquem bem aí. Se cuidem. E até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até. Falou, falou. Feliz Natal, queridinho. Valeu, até mais. Um abraço.
Valeu, obrigado, Wellington. Valeu, até mais. Feito. Uhum.